Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023, celebramos São Lucas Evangelista. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, Jesus é o reino de Deus. Então, a presença de Jesus já é o reino de Deus no meio de vós, no meio de cada um de nós. E hoje, Jesus envia os discípulos, amados irmãos, em missão. E lhes faz 3 recomendações que também servem para todos nós atualmente. Primeiro ele diz: pedi ao dono da messe. Vejam, pedir a Deus, ou seja, estar na presença de Deus, estar em oração. E assim Jesus nos mostra, amados irmãos, o quanto é necessário a oração e, é claro, a intimidade com Deus, pois seremos enviados como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, antes de ir em missão, antes de falar com Deus, precisamos também, ou melhor, antes de ir em missão, antes de falar de Deus, precisamos primeiro falar com Deus. Então, precisamos estar em oração. Não adianta eu falar de Deus sem antes ter falado com Deus. Então, a necessidade da oração, que é primordial para que sermos missionários. E segundo, amados irmãos e irmãs, Jesus diz: não leveis bolsa, indicando que o missionário não deve apegar-se às seguranças materiais, mas a sua única segurança, ou seja, a sua única confiança, deve ser em Deus. E terceiro, amados irmãos e irmãs, ele diz: dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Assim, amados irmãos, Jesus ensina que o primeiro anúncio do missionário deve ser a paz, que ela é manifestada, amados irmãos, em nossos atos de fidelidade, justiça e misericórdia. Então, não podemos achar que onde não existe justiça vai ter paz, né? Onde não existe fidelidade vai ter paz. Então a paz precisa de quê? De fé, precisa de justiça, precisa de misericórdia. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, o reino de Deus vem devolver, ou seja, Jesus vem devolver, a presença de Jesus no mundo vem devolver aos homens, ou devolver ao coração humano a paz que o mundo havia roubado. Ou seja, as nossas preocupações exageradas com o que comer, vestir e agradar a todos é uma escravidão, amados irmãos. E pior, tiram a nossa paz, por quê? Porque roubam o lugar de Deus em nosso coração. E assim, amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus humildade para ouvir a sua palavra, né? Inteligência para compreendê-la e sabedoria
para colocá-la em prática. Pois o que Deus quer, amados irmãos, é o melhor para nós. Vamos repetir? O que Deus quer, eu quero. Mais uma vez, o que Deus quer, eu quero. Mas o que é isso? É justamente o nosso Pai Nosso quando a gente diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.